Boa noite, tudo bem? Vamos continuar o livro Os Mensageiros, que a gente está dando uma comentada nele. Então, Os Mensageiros é um livro de psicografia de Chico Xavier. Então, eu vou comentar esse livro. E aí, durante os comentários, a gente vai, no final, citar algumas coisas desse livro, que é da biografia do Chico Xavier. Alguns casos interessantes. Bom, o livro é o seguinte. Hoje nós vamos comentar a parte no item 1, que é renovação, o item 2, que é o aniceto, e o 3, que é no centro de mensageiros. Então, dessas três partes, o que fica de importante a ser comentado é que o André Luiz foi para esse setor dentro do nosso lar, que isso tudo é dentro do nosso lar, lá no plano dos desencarnados. Ele foi para esse setor de trabalho, né? Daí são várias pessoas, vários espíritos, né? Pessoas que estão encarregadas de estudar, de laborar, de se aperfeiçoar, e ao mesmo tempo são pessoas que estão dispostas a ajudar também quem está aqui no plano, nesse plano da Terra, que é o nosso complicador. E aí ele foi apresentado para o Aniceto já explicou como é que funciona o setor do trabalho. É como alguém que vai numa empresa e os primeiros encarregados ali do departamento pessoal apresenta para alguém da recepção e alguém da recepção apresenta para o gerente e lá adiante tem o diretor, enfim. É uma empresa normal que existe lá nesse setor. Como se fosse, por uma analogia. E aí foi para o setor que eu se mais interessante, ele foi trabalhar no Centro dos Mensageiros. O Centro dos Mensageiros é um local que ele vai se aprimorar para quando voltar também para cá. Mas também vai mandar notícias do além para cá. Só para dizer além, né? E aí vai ter essa troca. E ah, ele fala o seguinte, que ali o setor é muito grande, o Tobias explica que são milhares de pessoas preparadas para o trabalho, milhares, milhares. E ele falou, mas tantos médiums assim são preparados para vir para a Terra, enfim. E ele diz o seguinte, o Tobias, todos são preparados para voltar aqui, todos têm uma preparação, a maioria, né? A grande maioria tem. Mas raros os que cumprem. Raros os que cumprem. Então, o pessoal quando está aqui esquece tudo. Esquece, e a vida aqui, ela é muito assoberbada mesmo. A vida aqui das pessoas é marido, é filho, é pai, é mãe, é avô, é coisa, é trânsito, é trabalho, é tudo, né? E outras coisas que você já está pensando aí. E aí, então, esse pessoal é preparado, todos nós somos preparados. E aqui, por obstáculos outros, aqui em poucos cumprem com o que foi colaborado. Mas, porque aqui na Terra tem muito obstáculo. Mas ele ali deixa bem claro que os obstáculos são oportunidades. São oportunidades que nós temos. Então, quando não se deve reclamar. E nesse setor, os mensageiros, o Aniceto, que é o carregado maior ali no teu momento, ele vai deixar o André Luiz em companhia de Vicente, que também era médico aqui na Terra e estava lá. E aí vão ficar
por afinidade, vão ficar juntos os dois, certo? Muito bem. Mas sobre o Chico Xavier, agora vou citar alguns casos a respeito desse cidadão que foi alguém que teve essa capacidade de receber essas mensagens do além para nos passar assim de forma bem prática e bem idônea. E ele, as pessoas o procuravam muito, então ele morreu em 2002. Ele aos 92 anos, né? Foi quando o Brasil foi campeão da Copa. Mas as pessoas perguntavam, Chico, quem é que eu fui na outra vida? E ele dizia, cuida dessa, tá de bom tamanho. Deixa as outras vidas. Isso consta nos livros dele. E aí o rapaz que foi lá, o Marcel Souto Maior, foi lá fazer a biografia dele. E foi como jornalista, tentando, né, não sendo assim, dizendo que estava de passagem na cidade, mas a intenção era fazer a biografia. E aí ele falou com o Eurípides, que não deu conversa, o filho adotivo do Chico, mas o Chico tinha outro nos fundos, que da casa dele, que também era considerado, né, tal qual. E ele foi lá e disse que tinha autorização do Chico, que ele era um jornalista, só queria fazer uma entrevista sobre o espiritismo, né? E aí começou a conversar com o Vivaldo, né? E aí tocou a campainha, o Vivaldo esse foi lá falar com o Chico, e quando ele foi lá, a caneta desse Marcel esquentou bastante. Ele teve que jogar a caneta no sofá e saiu para fora para tomar um ar. Quando voltou, esse Vivaldo disse assim, ó, o Chico disse que teu livro vai ser um sucesso. E aí ele ficou, né, bem sem jeito, pegou as coisas dele e foi embora. Mas foi o início, né? Foi o início. Depois, no dia seguinte, ele foi numa reunião lá espírita da cidade e não estava participando do Chico Xavier, ele estava doente, né? Ele já estava meio doente naquela fase. Mas o Chico foi de surpresa lá, né? E ele até pôde falar com ele e pedir permissão para fazer a biografia da vida dele e conseguiu a permissão. Então, esse é o sujeito que escreveu esse livro. Então, é um livro que vale a pena ser analisado, porque o livro ficou e cabe a nós, assim, a quem tiver interesse, evidente, de ver as coisas que ocorrem. Inclusive, o Chico Xavier também, ele era muito admirado, as pessoas respeitavam muito, admiravam, idolatravam, porque recebiam as notícias de seus entes queridos que já foram. Então, muitas mães perdiam os filhos em acidentes, iam lá e recebiam as notícias do próprio filho. Inclusive, a assinatura dava até para fazer o exame grafotécnico, né? Inclusive isso. Mas muita gente xingava o Chico, não gostava do Chico, ficava chateado porque ele não recebia a carta. E ele dizia que o telefone só toca de lá para cá. E aí essas pessoas ficavam chateadas, né? Mas aí que está, no centro de mensageiros, que está no livro Mensageiro, o próprio Tobias diz que muitos foram preparados, vieram para cá com a mediunidade, mas que raros os que cumpriram. E aí nós todos podemos pensar assim, por que, que eu não cumpri, por que, que eu não recebo, por que, que eu não dou? Porque precisa moralidade, né? Precisa ter uma vida correta, moral, até para quando a gente tentar fazer essas comunicações, essas coisas, a espiritualidade do bem se aproxima. Do contrário, pode vir também não bons espíritos assim. Pode ser mais poderão receber espíritos não tão iluminados, né? Mas é isso.
Fiquem bem. Tchau para vocês todos. Amanhã tem a sequência. Tá legal? Tchau. Todos fiquem bem. Vamos ver o que apareceu aqui.